E aí galera, tudo beleza? Então hoje eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem conseguir o ID de um documento no Firestore passando uma propriedade que seja única dele. Aí no caso desse vídeo eu vou estar mostrando como vocês podem fazer isso usando Promise. Mas também dá para fazer usando Observable. E aí na sequência eu devo estar lançando também esse vídeo mostrando como fazer com Observable, que aí você vê, né, como é que você gosta mais de fazer. Então, para ser o mais direta possível aqui também, eu deixei algumas coisas já prontas, mas é só coisa assim, inicial. Por exemplo, já criei o projeto no Firestore, fiz um link dele com o Angular e só para inteirar vocês, vou mostrar aqui como ficou a coleção que a gente vai estar fazendo a busca. Eu criei uma coleção chamada Games, né, uma coleção de jogos, botei alguns documentos aqui. E aí essa coleção tem 3 propriedades só, que é o nome do jogo, o número de jogadores e o tipo. No meu caso aqui, como vocês podem ver, a propriedade que é única é o nome do jogo. No seu caso eu não sei, né? Pode ser um sistema de usuários, então provavelmente vai ser o e-mail, né? Que é único. Em cada caso é um caso. Mas no meu caso, no caso do exemplo aqui pra gente, vai ser o nome que a gente vai buscar. Então a ideia é que a gente busque o nome aqui e esse ID do documento seja retornado para a gente. Aí eu deixei aqui também um HTMLzinho já pronto. A ideia é que a gente passe aqui o nome do jogo, dama, por exemplo, e ao executar, ele traga aqui o ID para a gente no console. Simplesinho, mas só a partir daí o que você vai fazer com isso, você que sabe, né? Mas o jeito é como conseguir pelo menos esse ID, né? Aí criei um component chamado Games. Nele eu coloquei essa propriedade nameInput, que é justamente esse inputzinho aqui, que a gente vai escrever, né, o nome do jogo. E já fiz o link dele com HTML e já deixei também o nomezinho aqui do nosso método, que vai ser getDocumentID_by_name, criado. E coloquei também para que quando a gente clique naquele botão que eu mostrei, ele chama esse método, inclusive passando como parâmetro esse nameInput. Além disso, eu criei também o service, Games Service, que é justamente onde a gente vai estar fazendo essa conexão, né? Fazendo as chamadas diretamente para o Firestore. E aqui no construtor do component, do Games Component TS, eu também já fiz essa chamada, nessa instância do service. Então, a partir daqui é que a gente vai começar a trabalhar. E vamos começar lá no service. Então, vamos lá, né? O primeiro passo é a gente vir aqui no construtor do service e importar o Firestore, né? Para ser uma instância do banco. Então a gente coloca aqui private, por exemplo, db, né? Aqui é o nome que é relevante. E ele vai ser do tipo Firestore. E essa importação aqui, Angular Firestore. E aqui embaixo agora que a gente vai começar a trabalhar. Vamos criar também uma propriedade para representar essa coleção que a gente deseja fazer a busca, né? Então vamos criar aqui, por exemplo, no meu caso, né? Vai ser uma propriedade chamada Games. E aí vamos chamar esse método collection da Firebase e Firestore, que ele vai estar trazendo uma referência da coleção que a gente quer. E ele exige 2 parâmetros. Primeiro é qual banco que a gente vai estar pegando essa coleção, que no nosso caso é justamente esse DB. Então, this.db. E o segundo parâmetro é qual o nome dessa coleção que a gente quer buscar. E no meu caso é Games. Beleza. Já temos aqui uma referência para a coleção Games. Agora a gente pode começar já a fazer o nosso método. Próximo passo é a gente criar aqui o nosso método. Vamos dar o nome de getDocumentID_by_name. Vamos receber um parâmetro que vai ser justamente esse name, essa propriedade única dele.
que no meu caso é o name, né, o nome. E aí vamos começar agora a fazer essa query, essa busca no banco. Ela vai ser uma busca que vai trazer os dados de um documento pra gente. Então vamos criar aqui uma constante chamada query by name. E vamos chamar esse método chamado query do Firebase e Firestore para justamente fazer essa busca para a gente. Só que ele exige 2 parâmetros. O primeiro, a gente tem que identificar qual é a coleção que a gente deseja fazer a busca. E é justamente essa aqui. Então, o primeiro parâmetro eu vou passar this.games. E o segundo, são 3 coisas, digamos assim, né? É o primeiro nome do atributo que a gente deseja buscar, aqui nesse where. Então, qual é o primeiro nome? Qual é o nome do atributo? É name. A segunda coisa é qual a condição. Então, por exemplo, a gente quer que o name seja igual a Natália, ou quer que seja diferente. Nesse caso, a gente quer buscar um nome que seja igual a esse nome que a gente vai passar aqui em cima. Então, eu coloco igual. E o terceiro parâmetro desse where vai ser justamente qual o valor que a gente quer buscar. A gente quer buscar o name. Então, a gente coloca ele aqui. Ou seja, o que é que está dizendo nessa linha, né? Ela vai ser um retorno de uma busca no banco, onde o nome seja igual a esse nome passado no parâmetro. Até agora foi isso. E ele é do tipo query de um document data. Então, vamos continuar a partir daqui. Qual é o próximo passo? A gente vai estar usando agora um método chamado getDocs, passando justamente essa query by name como parâmetro. E ele deve trazer para a gente como retorno o resultado dessa query. Então, vamos aqui. Const query snapshot vai ser... Aí é que tá. Esse getDocs, deixa eu mostrar para vocês. Se vocês olharem aqui, ele é uma promise. Ou seja, essa linha aqui, eu não terminei ela, tá? Mas só para falar. Essa linha aqui, ela é uma linha assíncrona. Ou melhor, essa parte aqui é uma parte assíncrona. Ou seja, se eu tenho mais coisa aqui depois do código, ele não vai esperar que o getDocs termine de acontecer, digamos assim, para dar continuidade. Então, o que é que eu tenho que fazer para que ele espere? Coloco um await aqui. Só que eu também tenho que dizer, então, que esse método aqui, ele é assíncrono. Então, coloco um async aqui em cima. Então, vamos continuar. Então, eu passo aqui a query by name como parâmetro. E ele vai estar respondendo para mim uma query snapshot, digamos que é meio que uma foto, né, da query. Não tem uma explicação melhor para isso. Mas é isso que ele vai estar retornando para a gente. Então, após isso, quando a gente verifica o que é que tem dentro dessa query snapshot, ponto. Temos algumas coisas interessantes aqui. Uma delas é essa propriedade, esse atributo chamado docs. Ele vai retornar um array para a gente com todos os documentos nessa query snapshot. Então, a gente coloca aqui .docs. Só que aí que tá, ele é um array, né? Então, ou eu poderia fazer um for each, enfim. A questão é, se essa propriedade é única, realmente, você tem a certeza que ela é única, ele só vai estar trazendo uma coisa nesse array, né? Então, eu posso, de consciência limpa, colocar aqui que eu quero o que está no índice 0, porque ele realmente só vai trazer uma coisa. Só que tem uma questão aí. Essa query, se eu buscar um nome que, por exemplo, não tem na coleção, ele vai estar vazio, essa query vai ser vazia. E isso aqui vai dar um erro quando eu tentar descobrir qual é o documento do índice 0, porque ela está vazia. Então, já vamos começar o retorno da função aqui embaixo e vamos meio que fazer uma condição para quando ela for vazia.
Então vamos lá, ó. Vou até tirar isso aqui por enquanto. E vamos começar o return, né? A gente quer que ele retorne essa query snapshot ponto. Tem uma propriedade aqui chamada empty, que ela vai retornar true se tiver documento nessa query snapshot, ou vai retornar falso se não tiver. Então, eu quero saber se essa query snapshot não está vazia, entende? Então, se ele trouxer alguma coisa pra gente, vamos fazer um ternário aqui, a gente quer descobrir esses documentos. E se ela for vazia, realmente, a gente pode retornar nulo, né? Mas o que é que acontece? Aqui ele vai estar trazendo pra gente os documentos do formato document data. Só que se a gente der um pontinho aqui, vocês vão ver que tem essa propriedade linda chamada ID, que é justamente o ID do documento, que é o que a gente precisa. Inclusive, só para mostrar a vocês, tem esse método também chamado data, que você poderia chamar ele assim, e ele vai trazer o objeto lá, todo bonitinho, que está no banco. Mas no caso a gente quer justamente o ID, né? Então, a priori, nosso método aqui está pronto. Agora vamos chamar ele lá no Games Component TS. Só para deixar 100% entendido o que é que está acontecendo aqui nesse return. Se essa query ela estiver vazia, ele vai retornar nulo. E se ela não estiver vazia, ele vai retornar para a gente esse ID que a gente quer. Então vamos voltar lá para o Games Component TS e vamos chamar esse método, né, que está no service. Lembrando que eu já fiz essa instância aqui do service aqui em cima. Então, this.gameservice.getDocumentID_by_name. Eu vou passar esse parâmetro aqui para ele. E aqui ele deve estar trazendo para a gente essa promise. Só que o que acontece? A gente pode armazenar isso aqui numa variável. Então, vamos criar aqui uma const ID recebe isso aqui. E depois vamos dar um console log nesse ID. Só que o que é que acontece? É o que eu falei. Como é uma promise, para dar o console log, a gente quer que ele espere isso aqui acontecer. Então, vamos colocar aqui que ele é assíncrono, esse método, e vamos esperar que o getDocumentID_by_name termine completamente de ser executado para depois trazer o console log para a gente. Então, vamos agora ver se está funcionando. Vamos voltar aqui no navegador e vou buscar por dama. Ao executar, ele traz aqui para a gente o ID do documento. Se eu buscar xadrez, ele traz aqui para a gente. E se eu buscar algo que não tem, como buraco, deixa eu limpar o console, ele traz nulo. Então, a partir disso, dá para você brincar, fazer muitas coisas aí, tendo esse ID. Eu tive esse problema um dia desses, precisava descobrir o ID do documento, fiquei quebrando a cabeça, então tá aí essa dica para vocês, para não precisar quebrar a cabeça igual a mim. E eu vou subir também esse projeto para o GitHub, caso vocês queiram dar uma olhada. Mas é isso aí, galera. Vou depois subir também um vídeo ensinando como que faz com as observables, que eu gosto bastante também das observables. E é isso aí. Se você gostou, se conseguiu fazer aí, se eu te ajudei, pode deixar um comentário, dizer o que é que você achou. E até a próxima.